Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do CSC Vitro Educação. E para inaugurar esse projeto, vamos falar de um tema muito importante, o jeito Vitro de ser e fazer, como base de todo o movimento de cultura que está rolando na Vitro. E para falar deste tema, chamamos o diretor do CSC Alunos, Cristiano Binkoff. Seja bem-vindo, Cris, ao nosso podcast do CSC College. Obrigado, Douglas, é um prazer estar aqui. Muito bacana. Aliás, parabéns pela iniciativa. Enfim, muito legal a gente ter essa oportunidade de falar sobre um tema tão rico como cultura. Muito legal mesmo. Obrigado. Legal. E antes de falarmos sobre o tema em específico, fala um pouquinho da sua trajetória profissional aqui na Vitro. Conte-nos para nós. Perfeito. Acho que eu faço isso com uma certa frequência, né? Sim. Os nossos colaboradores sabem que a gente tem alguns cafés aí, não só comigo, com o Thiago, com a Paula, com a Érica. E aí, nesses cafés, a gente fala um pouquinho disso, né? Faz um resuminho aí. Enfim, apesar de eu ser nascido em São Paulo, eu fui criado aqui em Maringá, né? Estudei na UEM, aqui. A minha formação original é TI. Depois eu passei por algumas empresas de educação, isso é legal. Apesar de ter trabalhado em vários setores distintos, sempre trabalhei com educação. A vida toda em empresas de educação. Em Curitiba, São Paulo, Brasília, empresas pequenas, médias, listadas em bolsa, enfim, tenho experiências diversas aí com o mercado de educação. E na Vitro, antes Unicesumar, né, estou há 13 anos, esse ano completo 13 anos, é a empresa que eu trabalhei mais tempo. Né? E antes da combinação de negócios, na Unicesumar, eu era gestor de uma área de operações. Área de tecnologia, logística, secretaria, faturamento, processo, abarcava uma série de áreas. Com a combinação de negócios, assim como demais gestores, eu passei o bastão de algumas áreas e recebi outras. Né? Então, área como TI, logística, eu passei o bastão para outros gestores. E montamos o CSC Alunos aqui em Maringá, já faz 2 anos, e aí tanto para Marco Uniaselv quanto Marco Unicesumar, as áreas que vocês já conhecem hoje. Legal, Cris. E o objetivo desse podcast é justamente a gente conhecer a integração, a forma como as pessoas elas se desenvolvem aqui dentro. Obrigado por compartilhar a sua história conosco, Cris. Mas agora vamos falar de cultura? Vamos. Explica para nós o que é o jeito Vitro. É complicado, né? Às vezes parece assim, mas o que é o jeito Vitro? E o William tem um podcast muito legal. Sim. Né? Quem não acompanhou, acho que vale acompanhar, tá vindo no e-mail lá cada episódio, e a gente tem acesso a todos os episódios. O jeito Vitro, na verdade, é a forma como a gente faz as coisas. É naquilo que a gente acredita. Tem a ver com os nossos valores, com a nossa cultura. E a cultura de uma empresa que foi combinada, né? Eram 2 empresas diferentes, com uma série de similaridades, é verdade, mas 2 empresas com culturas distintas, emerge uma nova cultura. E simplesmente essa cultura não é algo simples que alguém define, escreve de cima para baixo, comunica e ela começa a funcionar. Não. No caso da Vitro, a Vitro fez um diagnóstico o ano passado, envolveu aí todos os colaboradores, né? A gente respondeu algumas pesquisas com base nesses dados, então foi feito todo um projeto de cultura, o setor de gente e cultura está à frente disso, e nós estamos, neste ano, desdobrando isso. Né? Desdobrando. E como é importante a gente ter consciência de quanto isso impacta a empresa. O maior motivo pelo qual as pessoas permanecem numa empresa é o match dos seus valores pessoais com os valores da empresa. Então, a cultura diz respeito muito a isso. Por isso ela é tão importante. Com certeza. E pensando justamente na forma como o William tem colocado isso em seu podcast, né, no jeito Vitro de ser, pensando no tempo de casa dos colaboradores mais antigos, né? A gente sempre ouve falar da palavra propósito. Né? Neste movimento cultura, existe um propósito determinado? Com certeza. Quem trabalha com educação, até pela própria área de atuação, tem um propósito. Né? Então, tanto o Uniaselv quanto o Unicesumar nasceram de fundadores que sempre acreditavam que a educação era a melhor forma de transformar a sociedade. E isso não é diferente na Vitro, né? Pelo contrário, isso foi potencializado quando essas marcas se uniram. Então, você trabalhar por um propósito que é muito maior do que simplesmente você vir fazer seu trabalho, pegar o seu salário e pagar os boletos, sim, né?
é muito mais enriquecedor. Então, realmente, você tem a certeza que você está contribuindo, fazendo a sua parte para transformar vidas e, por sua vez, vão transformar a nossa sociedade. Isso é muito legal. Bacana. E isso já nos dá um gancho, porque o propósito de fornecer, de fato, as oportunidades de estudo gera um impacto direto na vida das pessoas, né? E aí isso já nos dá um gancho para falar justamente da missão da Vitro, né? Que é justamente inspirar as pessoas a criar a sua história de sucesso por meio de uma educação de qualidade, acessível, tecnológica, liderando o mercado de uma forma sustentável e inovadora. Conte-nos um pouquinho mais sobre essa missão. Perceba que a missão ela fala muito mais de inspirar as pessoas, de preparar os novos profissionais esses que vão transformar a nossa sociedade, né? O quanto isso é inspirador, o quanto isso se relaciona com o propósito que a gente acabou de falar, né? E quanto é uma missão nobre. Lembrando que ainda somos uma empresa que, sim, precisa ter lucro, precisa ter sustentabilidade financeira, e isso é um dos nossos valores, para ela poder viabilizar a sua missão. Então a gente precisa fazer tudo isso com muita responsabilidade, né? Sem esquecer de quem está lá na ponta, e lembrando que a gente tem um país tão diverso, com realidades tão distintas, e o EAD tem o poder de atingir aquelas comunidades mais carentes, aquelas que não têm nenhuma oportunidade com o ensino presencial e que o EAD consegue chegar. Então, o quanto a nossa missão se torna mais relevante ainda para esse tipo de comunidade. Legal. E pensando nesses valores, né, Cris, nesse movimento cultura, são ao todo 6 pilares, né? Conte-nos para nós um pouco desses pilares. Perfeito. Eu acho que o principal deles, na minha opinião, o foco no estudante, né, é a nossa razão de existir. O estudante o aluno é a nossa razão de existir. Transformar essas pessoas por meio da educação é a nossa principal razão de existir. Claro que todos os outros valores contribuem para que isso se torne realidade. Então, eu preciso fazer isso com ética, eu preciso fazer com responsabilidade financeira. Então, todos esses valores, eles se unem para viabilizar a nossa missão. Com certeza. E quando a gente fala de ética, né, acho que é fundamental, isso serve tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional, e olhando isso como um foco, né, no estudante que, como você disse, né, já definiu isso, que é a premissa, né, da instituição em si, né, focar no estudante de forma que ele tenha essa qualidade. Né? Perfeito. E olhar também para os nossos colaboradores, né, vai nos permitir o quê? Justamente abarcar os demais valores da Vitro. Então, valorizar as pessoas que estão aqui dentro. E como que isso se dá? No sentido mais amplo da palavra. Nós não estamos falando só de valorização financeira, de reconhecimento das pessoas, de meritocracia, de preparação das pessoas através de uma bolsa colaborador, por exemplo. Então, essa valorização está no DNA da Vitro. E através dessa valorização, a gente também contribui para ter o quê? Qualidade acadêmica. Quanto mais preparadas as nossas pessoas, mais engajadas com o nosso propósito, mais qualidade acadêmica eu entrego. E inovação, que é como o último pilar, mas é o pilar que hoje em dia simplesmente não dá. Não dá para você existir, enquanto uma empresa com uma missão tão nobre quanto essa, se você não inovar constantemente. Então esses são os nossos pilares. Os pilares, né? E aí vai direto a valorizar as pessoas, que de fato esse jeito Vitro de ser e fazer vem para amarrar essas informações e trazer essa valorização para as pessoas. Como que podemos potencializar isso ainda mais, pensando na realidade CSC agora, Cris? Desculpe. Enfim, a gente já faz uma série, né, de ações pensando nisso. O que a gente pode fazer para valorizar nossas pessoas? A primeira coisa é dividir a responsabilidade. Somos ali dentro do CSC cerca de 50 gestores, quando a gente fala entre supervisão, coordenação, gerência, direção, e todos buscam, né, maneiras de viabilizarem isso, viabilizarem a missão, né? Mas a valorização das pessoas é um baita desafio. Por quê? Porque passa por você ser justo ao reconhecer, ser justo ao distribuir prêmios, né? Você ser justo ao promover, né? Então, quanto mais a gente conseguir mensurar da forma correta a capacitação dessas pessoas, a produtividade, a qualidade da entrega, muito mais chance de valorização real a gente vai ter.
Lembrando que por trás disso tem a Vitro, enquanto organização, viabilizando uma série de melhorias. E olha que mesmo o mercado estando aí num momento de incerteza, com o MEC falando de algumas coisas do ponto de vista regulatório, quem está antenado com isso sabe, a gente consegue viabilizar, no momento desses, por exemplo, o Vale Alimentação, que trouxe uma série de benefícios para os nossos colaboradores. Com certeza. E qual é a expectativa de vocês, gestores, em relação a nós, colaboradores, quanto a este movimento cultura? Acho que é importante, mesmo antes do colaborador entrar, quando a gente está entrevistando candidatos, eles precisam conhecer os nossos valores. Eles precisam se identificar com esses valores, com o nosso propósito, com a nossa missão. E principalmente quem está na casa. Perfeito? E mais do que conhecer, é praticar. É praticar e é parar para pensar nesses valores, parar para pensar nessa missão no dia a dia. A cada atendimento, a cada interação, a cada resposta de protocolo, a cada interação com outro setor que está atendendo o aluno, e a gente tem muito disso também no CSC, a gente tornar isso verdade, né? Então, para cada tomada de decisão de cada gestor do CSC, então, colocando em prática tudo aquilo que aqui está muito teórico, né? E a gente vai ter uma série de ações para colocar isso um pouquinho mais de maneira lúdica, para todo mundo poder entender, mas é isso, a gente precisa praticar. Muito bem, Cris. Nossos ouvintes, esse é o jeito Vitro de ser e fazer. Muito obrigado por compartilhar conosco as premissas desse movimento cultural que ocorre e mais focado para todo o time ali do CSC Vitro e que possa servir de inspiração para mais pessoas, né? E a você que está nos acompanhando neste podcast até aqui. Espero que este episódio tenha, de fato, lhe proporcionado um conhecimento sobre todo o que está rolando aqui na Vitro. E espero você no nosso próximo episódio, onde nós falaremos sobre o CSC. Cris? Obrigado pela oportunidade. Não percam os próximos episódios, eu não posso dar spoiler, mas já estou sabendo o que vem pela frente, tem muita coisa legal chegando aí nos próximos episódios. Obrigado, pessoal. Obrigado.